O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Hoje nós temos o prazer de receber aqui no Café com Política o deputado estadual Fred Costa, que é do PEN. Deputado, bom dia, bem-vindo à Super Notícia FM. Bom dia, Rodrigo. É um prazer estar aqui mais uma vez. Quero cumprimentar também a Delma, seus ouvintes. Prazer é nosso de recebê-lo aqui. Deputado, a gente tem discutido muito aqui com aqueles parlamentares, sobretudo, que nos visitam, a questão da reforma política que está em tramitação na Câmara dos Deputados em Brasília. Ontem o senador Anastasia esteve aqui no Café com Política e usou uma expressão até muito interessante. Ele disse que a reforma que está em tramitação na Câmara dos Deputados é uma reforma eleitoral, mas não é uma reforma política, porque ela não aprofunda as questões que deveria aprofundar. Em resumo, ele falou isso aqui pra gente. E a gente tem ouvido pessoas que são a favor, pessoas que são contra. Lembrando que a reforma política, ela propõe um fundo bilionário de campanha de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Ela propõe o voto do chamado distritão nas eleições de 2018 e 2020 e o distrital misto a partir de 2022. Qual a posição do senhor sobre esse modelo de reforma política que está em tramitação lá em Brasília? Vivemos um momento ímpar, extremamente complexo no nosso país, de crise. Logo, já seria um momento conturbado para um tema de tal magnitude. Entendo eu que a discussão é assodada e essa reforma, para mim, não é uma reforma política, mas que tende a ser uma reforma de perpetuação na política, visto que aqueles que estão discutindo e votando, em sua grande maioria, colocam como prioridade ser reeleitos em detrimento àquilo que a sociedade espera, que é proporcionar o bem-estar social. Particularmente, sou contra aquilo que eu denomino uma farra com o dinheiro público, que seria esse fundo eleitoral, e da mesma forma, a questão do distritão seria, para mim, assumir que partido político, conteúdo programático não existe e não deve existir no nosso país jamais. Também vejo nesse uma forma daqueles que lá estão, em sua grande maioria, permanecerem. Você acredita que o distritão pode acabar com o voto de categoria? O voto ideológico? Olha, o distritão, ele personifica o voto. Considero que uma das grandes obstáculos que a gente deve superar é termos partidos fortes, com conteúdo programático bem definido, o que absolutamente inexiste no nosso país e considero algo fundamental. Em praticamente todos os países, embora em alguns tenham a figura da candidatura avulsa, o que faz motivar a votação do cidadão são os partidos políticos, o conteúdo programático. No Brasil, essa votação é personificada e isso tem que mudar com o tempo. Deputado, o senhor está falando da questão de partido forte, que é uma necessidade que a democracia apresenta para a gente. E a gente está vivendo um momento agora em que o partido do senhor, o Partido Ecológico Nacional, está para mudar de nome, transformar-se no Patriotas e vai receber a filiação do deputado federal Jair Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República e que é um parlamentar, digamos, polêmico pelas posições que ele defende, pela linguagem que muitas vezes ele utiliza. Eu queria saber qual o posicionamento do senhor em relação a essa mudança, que seria até uma mudança radical de um partido que nasce com a proposta ecológica e passa a se chamar Patriotas, e a posição do senhor sobre a filiação do deputado Jair Bolsonaro, que já até diz que o novo partido, o novo Patriota, seria a plataforma dele, onde ele encontrou espaço para levar essa candidatura à presidência adiante. Partido político no Brasil, reafirmo, lamentavelmente, tem sido meramente protocolar para respeitar a legislação eleitoral, no que tange a gênese do partido pela qual faço parte. Questão do meio ambiente, pauta mundial, e aqueles que defendem a perpetuação da espécie passa diretamente pelo desenvolvimento sustentável. A partir da obra do ex-vice-presidente norte-americano Al Gore, Uma Verdade Inconveniente, provocou
todo o mundo para essa temática, embora alguns ainda contestem aquilo que ele afirma no seu livro. A mudança do nome do partido foi objeto de um chamamento pelas redes sociais e foi escolhido essa denominação patriota, o que vem a ser patriota: amar a sua pátria, respeitar os seus símbolos, reconhecer a sua história. Quem ama, cuida. De fato, entendo eu que nós estamos precisando de ordem, progresso, mas muito mais do que isso, eu entendo que nós, para termos uma candidatura, havíamos de ter discutido anteriormente o conteúdo programático para depois escolher o nome, especificamente com relação ao deputado federal Jair Bolsonaro. Dentro de nossas residências, com os nossos entes queridos, já há discordância. Imagina dentro de um partido político. Isso significa que algumas de suas afirmações eu corroboro, concordo, outras não. Com relação à segurança pública, assim como para ele, para mim também é prioridade absoluta. Hoje, nos grandes, médios e pequenos centros, demonstrado inclusive em pesquisa, é prioridade para o cidadão a segurança pública e passa diretamente pelaquilo que ele defende, que é a valorização do aparato militar, das forças de polícia, com boa remuneração, sendo respeitado, e vou além, com tolerância zero. Cito aqui o que foi tornado público recentemente. No estado do Rio de Janeiro, até o presente momento, já foram 100 de policiais mortos. Isso é absolutamente inadmissível. É o sentimento de impunidade, é a falta de reconhecimento, do respeito do aparato de segurança. Eu, particularmente, defendo a vida, mas se tiver de morrer um bandido ou um policial, que morra um bandido. Em qual postura o senhor acredita que o deputado Jair Bolsonaro poderia mudar para agregar mais dentro do próprio partido? Naquilo que afirmam, por exemplo, que ele é machista ou homofóbico. Eu, particularmente, e aqui utilizando a frase de um religioso, é impossível você acreditar numa instituição política ou religiosa sem que aqueles que estão à frente dos mesmos demonstrem sua coerência de vida, praticar aquilo que defendem. O meu mandato é extremamente plural. Nós temos lá profissionais competentes de várias etnias, credos, homossexual, heterossexual, pessoa com síndrome de Down. Então, é um mandato plural. Eu, particularmente, sou completamente contrário a qualquer forma de racismo. Agora, o senhor acha que o deputado Jair Bolsonaro, ele exagera nessas declarações, enfim, com expressões que às vezes são muito fortes? Por exemplo, e a gente sempre relembra isso, quando ele usou palavras fortes para se referir à deputada Maria do Rosário, diz que ela não mereceria ser estuprada. O senhor acha que ele exagera quando usa esse tipo de termo? Ideologicamente, tem fortíssimas divergências com a deputada Maria do Rosário, mas tenho que respeitá-la enquanto cidadã, enquanto mulher. Se perde a razão quando parte para agressão, seja ela em qualquer forma. E eu, particularmente, faço uma grande defesa da mulher, muito mais do que isso. Vocês sabem, tem projetos contra qualquer violência à mulher. Isso é uma bandeira prioritária do meu mandato. Então, abomino qualquer tipo de vilipêndio à mulher. Como é que vai ficar isso, então, deputado? Com o senhor dizendo aqui pra gente que concorda com algumas coisas, mas discorda de outras que o deputado Jair Bolsonaro fala. Como é que fica a campanha dele em Minas Gerais e como é que fica o posicionamento oficial do senhor no ano que vem, quando a campanha dele, digamos assim, sai pra rua? Primeiro, eu entendo que
que ainda é cedo para a gente falar de campanha política eleitoral. Nós estamos há mais de 12 meses e, até o presente momento, nós não podemos afirmar que aqueles que se colocam como pré-candidatos serão candidatos efetivamente. E reafirmo, na minha opinião, deveria se discutir primeiro conteúdo programático para depois a escolha do candidato. No nosso país, infelizmente, os candidatos, sobretudo aqueles que disputam com possibilidade de obter sucesso em cargo executivo, são objetos do marketing. Eles, em sua grande maioria, baseiam o seu discurso no cruzamento de pesquisa quantitativa, qualitativa, posterior a isso, trabalhado por um marqueteiro. O que faz com que as discussões, os debates sejam meramente de mudança de nomenclatura de conteúdo e não propostas efetivas dentro de ideais e convicções. Mas falando dessa questão de mudança de nomenclatura, o senhor acabou de dizer que o seu partido resolveu mudar o nome. Isso também foi com base em pesquisa de marketing? Por que mudou o nome? Mudou o nome através de uma pesquisa realizada junto ao Facebook, especificamente, então uma rede social, onde eu, particularmente, não entendia haver a necessidade. Mas dentro de uma democracia interna partidária, a maioria optou por fazer dessa forma. Deputado, vamos falar um pouquinho agora sobre o trabalho do senhor na Assembleia. Por exemplo, a gente sempre tem questionado os deputados que vêm aqui sobre essa relação da Assembleia Legislativa hoje com o governo do Estado, onde mesmo alguns projetos que alguns deputados não conseguem entender a fundo de que se trata ou se isso realmente é benéfico para o Estado, eles estão passando pela Assembleia, estão sendo aprovados. O senhor tem a sensação de que a Assembleia Legislativa hoje de Minas ela é mera coadjuvante na administração? Nenhum governo, para mim, é tão bom ao ponto de você concordar com tudo ou tão ruim ao ponto de você discordar de tudo. PSDB e PT foram protagonistas no cenário político nacional, no mínimo nos últimos 15 anos. No meu entender, com desserviço à nação, na medida em que essa polarização, quando estavam no governo, concordavam com tudo. Quando estavam na oposição, repudiavam tudo. Logo, concordo com você, que na Assembleia, assim como em qualquer casa legislativa, há uma tendência governista. Eu entendo que a melhor forma para dar resultado prático, para proporcionar o bem-estar para o cidadão, é a independência no parlamento. Algo que não ocorre na Assembleia, não ocorre na Câmara dos Deputados, não ocorre no Senado, logo não ocorre no Congresso Nacional, assim como na maioria, se não em todas as câmaras de vereadores. E que tipo de avaliação o senhor faz do governo, do trabalho do governador Fernando Pimentel? Antes quero só dizer que procuro ter coerência. Cito aqui um exemplo. Votei contra o aumento de imposto quando fui vereador com Fernando Pimentel, posterior a isso com Márcio Lacerda. Depois, quando me tornei deputado, da mesma forma, votei contra o aumento de imposto no governo Anastasia, no governo Alberto Pinto Coelho e agora no governo Fernando Pimentel. Então, independente daquele que esteja à frente do executivo, procuro definir os meus votos a partir daquilo que eu entendo ser o melhor para a sociedade. Governo Fernando Pimentel, ontem, por exemplo, tenho que aplaudir a iniciativa quando colocaram à disposição da cidade de Belo Horizonte para a questão da segurança 86 viaturas, posto de polícia móvel. Em compensação, é absolutamente inadmissível o atraso para repasse para hospitais. Da mesma forma, o atraso no salário do funcionalismo. Enfim, tem questões positivas e também
questões negativas. O senhor já sentiu que sofreu algum tipo de retaliação em relação aos seus pleitos por votar alguma vez contra o governo? Isso, lamentavelmente, é uma relação que ocorre no legislativo, essa pressão do executivo junto ao legislativo. Eu estou no meu 4º mandato entre vereador e deputado. Aquele que não está acostumado a sofrer pressão não pode exercer um mandato eletivo. Eu espero que isso venha a não mais ocorrer na relação executivo e legislativo. Mas o deputado que se curva diante de uma ação dessa não pode estar no legislativo. Essa pergunta até que a Delma fez é muito importante, muito interessante, porque na semana passada nós recebemos aqui o vice-líder do governo, que é o deputado Lincoln Portela, do PRB, e ele falou com a gente, sem meias palavras, que chegou a sofrer retaliação por votar contra o governo em algumas pautas, mesmo sendo vice-líder de governo na Assembleia. Ele teve, por exemplo, atraso no repasse de emendas ou ameaças de não receber emendas parlamentares, enfim, esse tipo de situação. Isso já aconteceu com o senhor, deputado? Vou utilizar aqui de uma frase que é usual para todo o cidadão. Assombração sabe para que aparece. Se apareceu para ele, cabe a ele tomar atitude. Se fosse comigo, teria a resposta à altura. Até que me prova o contrário, o mandato é representativo político. A partir do momento em que fui eleito, tenho autonomia para exercer o meu mandato, reafirmando aquilo que já falei. No nosso país, como mandato não é necessariamente do partido político, eu tenho autonomia para tomar minhas decisões. E quem será executivo para impor a mim no exercício do meu mandato, como votar? Deputado, só aproveitando isso aí que o senhor está falando sobre a questão da forma como se é feita política hoje no país, eu gostaria de uma opinião sua sobre o que uma parte do governo, no caso no âmbito federal, já discute sobre a possibilidade de implantar o parlamentarismo aqui no país. Com tudo que a gente está vivendo hoje, ainda estão arranjando tempo para falar sobre isso. Gostaria de uma opinião do senhor. Oportunismo. Aproveitar do momento para perpetuar o poder, para ter mais poder, impor aquilo que é a forma de chegar no poder executivo. Ora, de um parlamento completamente desacreditado e enfraquecido como o nosso, quando realizado pesquisas, a população repudia o atual Congresso Nacional, escolher a partir dali um primeiro-ministro seria algo absolutamente paradoxal. Bom, deputado, a gente está caminhando já para o fim da entrevista. A gente até trouxe o senhor logo na primeira semana da rádio aqui para falar de um projeto de lei que o senhor apresentou e que nos chamou muito a atenção. Vou recapitular essa história aqui, que é o projeto de lei que cria um dispositivo para que mulheres vítimas de violência doméstica principalmente, possam chamar as autoridades em caso de agressão. Seria utilizado por meio do smartphone, enfim. Eu queria saber como é que está a tramitação desse projeto na Assembleia e se o senhor tem encontrado alguma resistência, alguma dificuldade para fazê-lo tramitar de fato na Assembleia. Projeto de lei tramitar na Assembleia, concomitantemente, encontros permanentes com a competente equipe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Já estamos em fase final do desenvolvimento do aplicativo. Somou-se às discussões e participando de forma muito ativa Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça. Dessa forma, nós esperamos, no prazo máximo aí de 2 meses, já o funcionamento efetivo do aplicativo contra a violência à mulher e, posterior a esse, com a sua efetividade à disposição das mulheres, outras ações, como, por exemplo, a primeira casa para receber as mulheres vítimas de violência. Enfim, são várias ações que estão sendo elaboradas por esse grupo, pelo meu mandato,
contra a violência à mulher. Muito bem. Deputado estadual Fred Costa, do PEN, Futuro Patriotas, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui hoje no Café com Política. Eu que agradeço o convite, a oportunidade e quero aqui cumprimentar todos vocês da Rádio Super e parabenizá-los. Quando eu aqui cheguei, externava para vocês que sou um ouvinte contumaz, então posso aqui afirmar com propriedade. O trabalho de vocês é de excelência e tenho certeza vai perdurar por longos anos. Parabéns. Muito obrigado pelas palavras, deputado. A gente fica honrado com esses elogios e com essas palavras, né, Verdade, Rodrigo Freitas. Muito obrigada, deputado Fred Costa.